Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus como Senhor. Segundo a Pedro 1 e 2. Graça e paz, queridos irmãos. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, seu coração, neste dia. Hoje vamos meditar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 11, um texto que nos leva a um momento marcante. Jesus ressuscitado está com seus discípulos, dá as últimas instruções e sobe aos céus, deixando não um adeus, mas uma promessa. Ele subiu, deixou uma promessa. Quando Jesus subiu ao céu, não deixou ausência, deixou propósito, poder e promessa. Por que que Jesus subiu ao céu? O que isso significa para nós hoje? A resposta nós teremos no final. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes cerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem os encobriu de vista deles. E eles ficaram com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Nesse texto, Lucas é, fala acerca dos 40 dias que Jesus esteve na terra após a ressurreição, relatando o início da igreja. Os discípulos estavam vivendo um momento de expectativa. Jesus havia vencido a morte, mas agora algo novo estava para acontecer. E Lucas começa lembrando tudo que Jesus fez e ensinou. Isso mostra que a obra de Cristo não terminou, ela continuaria através dos discípulos. Jesus aparece vivo, trazendo provas da ressurreição e ensinando sobre o reino. Então ele dá uma ordem importante que eles esperassem em Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai, o Espírito Santo. Os discípulos ainda perguntam sobre a restauração do reino de Israel, mas Jesus muda o foco. O importante não era saber o tempo, mas estar preparado para cumprir a missão. E Jesus declara: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E depois disso, Jesus sobe aos céus diante deles. Enquanto eles olham, dois anjos anunciam: Ele voltará
da mesma forma como subiu. Nesse texto, nós temos as seguintes lições: Jesus venceu a morte e está vivo. O Espírito Santo virá e nos dará poder. E nessa missão que ele trará para a nossa vida do poder, é para nós sermos testemunhas. Jesus subiu, mas prometeu voltar. Muitas vezes queremos saber quando Deus vai agir, mas Deus quer que estejamos prontos para viver o propósito agora. E Jesus subiu para preparar lugar para a sua igreja, interceder por nós, enviar o Espírito Santo e voltar para buscar o seu povo. Jesus subiu ao céu, não para nos deixar, mas para preparar um lugar, enviar poder para que a sua igreja pudesse cumprir tudo aquilo que ele disse. Vocês serão minhas testemunhas. E também cumprir a promessa da sua volta. Você está apenas esperando Jesus voltar ou vivendo a missão que ele deixou? Ele subiu ao céu diante dos olhos dos discípulos, mas deixou uma promessa que ele ainda sustenta a igreja. E ele vai voltar para me buscar, para te buscar. Como você está? Aguardando a volta? Preparado para esse dia? Como é isso quando você ouve dentro de você? Porque a promessa ainda está de pé. Jesus voltará. Que ele abençoe sua vida, que você esteja aguardando esse dia. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.